Olá pessoal, sejam muito bem-vindos à Escola de Gastronomia Online, a AGI. Você já pensou em seguir uma profissão, em atuar em uma atividade que realmente você tenha paixão por isso, fazer o que de fato você gosta, trabalhar naquilo que você tem amor, naquilo que você tem paixão? Então, se você já pensou nisso, pessoal, eu tenho uma proposta, eu tenho um conteúdo muito legal para você durante esse workshop, durante a nossa semana de gastronomia, que nós vamos trabalhar aqui na AGI. Eu quero convidar vocês a ficarem comigo. Eu sei que se você está aí me assistindo agora, se você está acompanhando esse workshop, eu entendo que você tem um objetivo claro de ou ingressar profissionalmente na área gastronômica, ou seja, se tornar um cozinheiro, se tornar um chefe de cozinha e trabalhar de maneira profissional na área da gastronomia, ou ainda se você quer apenas aprender a gastronomia como um hobby, para cozinhar na sua casa, para cozinhar para a família, para os amigos, ou seja, aprimorar os seus conhecimentos gastronômicos, abrir um leque aí de novas técnicas, e realmente colocar isso em prática no seu dia a dia. Então, se você tem um desses dois objetivos, pessoal, vem comigo, acompanhem o nosso workshop de gastronomia, que é intitulado Como se tornar um chefe de cozinha, que eu vou mostrar para vocês tudo o que vocês precisam saber, para que vocês atinjam, que vocês realizem os sonhos de vocês. Vem comigo. Meu nome é Alexandre Jimenez, sou cozinheiro, chefe de cozinha e quero te dar as boas-vindas ao nosso workshop Como se tornar um chefe de cozinha. Fiquem comigo, me acompanhem nesse workshop, que agora eu vou apresentar para vocês o conteúdo de todas as nossas aulas. Em nossa primeira aula, nós vamos falar um pouco sobre a profissão de chefe de cozinha. Vamos falar também como funciona uma cozinha, os segmentos da gastronomia, as áreas de atuação que um profissional pode trabalhar. E no final vocês vão ter acesso a uma aula, uma videoaula de um chefe da nossa escola preparando uma receita para vocês, onde vocês já poderão inclusive iniciar as práticas dentro da cozinha. Na nossa segunda aula vamos falar um pouco sobre a bateria de cozinha. O que seria essa bateria de cozinha? Nós vamos mostrar para vocês como é uma cozinha profissional, os equipamentos, os utensílios. Vamos trabalhar também como montar uma mise en place de área de trabalho, como você monta a sua praça de trabalho. Vamos mostrar uma seleção de facas que são mais utilizadas pelos cozinheiros no dia a dia. E no final você vai assistir uma aula sobre cortes clássicos de vegetais. Na terceira aula, pessoal, olha só que conteúdo incrível e super importante para vocês. Nós vamos falar sobre o que está acontecendo hoje no mercado gastronômico. Então, muito importante para quem quer ingressar nessa área, muito importante para quem quer se tornar profissional da área, ou mesmo para quem gosta, quem gostaria de inserir a gastronomia como hobby na sua vida. Mas a gente vai falar sobre as tendências gastronômicas. Vamos falar do panorama nacional e internacional da gastronomia, o que está acontecendo, que é um ramo que realmente cresceu muito nos últimos anos, está em voga aqui no nosso país e a tendência é crescer ainda mais. Além disso, pessoal, nós vamos falar sobre as transformações, e aí eu vou citar alguns exemplos, aí vocês vão entender muito bem, pessoal. Olha só, não sei se vocês já pensaram nisso, mas a gastronomia muda vidas. Então a gente vai falar nas transformações que a gastronomia pode causar na sua vida. E olha só, no final da nossa semana de gastronomia, do nosso workshop, eu quero ter a oportunidade de mostrar a vocês e de falar um pouco sobre o nosso curso intitulado Você Chef Express, o curso de gastronomia para
Formação de Cozinheiros e Chefes de Cozinha da AGI. Eu gostaria que você me acompanhasse até o final para eu poder apresentar esse curso para vocês, para eu poder explicá-lo em detalhes, que eu garanto que todas as informações da nossa Semana Gastronômica, mais a apresentação do que nós temos a oferecer a vocês por meio deste curso, vão abrir inúmeras possibilidades para vocês. Vai valer a pena, pessoal, eu garanto. Fiquem comigo. Pessoal, olha só, eu sou professor de gastronomia há mais de 15 anos. E o que eu quero falar para vocês é o seguinte: durante toda essa trajetória de docência, não só em instituições de ensino superior, mas também em cursos livres e escolas de gastronomia, eu encontrei pessoas nos mais diversos níveis sociais, de diversas profissões diferentes, com sonhos diferentes, que realmente procuraram a gastronomia por diversos motivos. E muitos deles se encontraram e são felizes com essa profissão até hoje. Então, olha só, o caso específico de um aluno aqui da AGI, que era um corretor de seguros, e eu lembro muito bem quando ele começou um curso aqui comigo, e eu perguntei o motivo dele estar aqui. Ele falou que ele gostava de gastronomia, ele queria aprender para cozinhar em casa, mas que ele não tinha. Eu perguntei se ele tinha ideia de trabalhar profissionalmente, ele falou: não, isso eu não quero fazer. Isso é uma coisa que nunca passou pela minha cabeça, eu só quero aprender aqui para cozinhar em casa. E olha só, adivinha o que aconteceu depois que ele terminou o curso e alguns anos depois. Ele tem uma empresa gastronômica onde ele faz eventos. Ele se apaixonou tanto pela área, que hoje ele trabalha exatamente com a gastronomia. Eu já conheci pessoas que estavam em um momento muito delicado de suas vidas, passando por depressão, passando por momentos realmente difíceis, e começaram a fazer cursos de gastronomia, e conseguiram vencer essa situação, essa etapa ruim de suas vidas, por meio das aulas, por meio do aprendizado. Ou seja, elas encontraram na gastronomia algo que realmente devolveu a felicidade, o brilho nos olhos para essas pessoas. Isso não foi nenhuma nem duas vezes, tá, pessoal? São casos que realmente acontecem com frequência. Ou ainda, pessoas que estão sem trabalho no momento, que realmente não têm uma perspectiva do que elas de fato vão fazer daqui para frente. Muitas dessas pessoas encontram na gastronomia um novo objetivo de vida. Elas realmente encontram no mercado gastronômico inúmeras possibilidades que podem fazer essa pessoa realmente a voltar ao mercado de trabalho, e descobrir uma nova paixão. Ou ainda, pessoas que, como eu comentei desse aluno, no caso, esse aluno ele não largou da profissão antiga dele, ele concilia as duas, mas tem muita gente que prefere, quando conhece a gastronomia e se apaixona por ela, deixa aquilo que fazia, tem um sonho de deixar aquilo, ou tem um emprego que não gosta, e trabalha naquilo que realmente não se sente satisfeito, e aí quer fazer o que realmente gosta, quer fazer o que realmente ama. E olha, gente, eu vou falar para vocês aqui que eu sempre fui um apaixonado pela gastronomia e eu faço o que eu gosto, eu faço o que eu amo. Isso não tem preço. Isso é muito legal, é muito importante. Então, a gente precisa considerar essa questão de realmente fazer aquilo que a gente gosta. Então, se você se identifica com algumas dessas situações, ou se você tem uma ideia de abrir um negócio na gastronomia, você quer entrar na profissão, mas você ainda não sabe exatamente qual área você quer cursar. É muito comum alguns alunos entrarem e durante o curso eles perceberem a afinidade maior que eles têm com determinada área. Então, eu gostei mais de panificação, eu gostei mais de confeitaria, eu já fui mais para a área de cozinha quente. E a partir daí começam a vislumbrar as possibilidades e começar a colocar o seu sonho em prática, começa a construir
e caminhar em direção ao objetivo. Tá? Então, se você se identifica, tá, com uma desses perfis, né, dessas situações que eu coloquei aqui para vocês, tá? Continuem aqui, pessoal, participem do nosso workshop, que eu tenho certeza que vai ajudá-los a vocês se encontrarem, né, e a vocês realmente vislumbrarem um universo novo de possibilidades, ok? Bom, pessoal, então pensando em atingir e atender, na realidade, esses anseios, né, e conseguir atender essas possibilidades, né, esses perfis que eu comentei com vocês agora, que a AGI iniciou as suas atividades gastronômicas, na realidade, em 2013. Em 2013, a AGI era uma escola de gastronomia presencial. E aqui nessa escola, tínhamos um curso de chefe profissional, ministrado presencialmente, onde atendemos diversos alunos que tinham exatamente esses perfis que eu comentei com vocês, dentre muitos outros. Então, a escola atendia esses alunos, era um curso de chefe profissional com duração de 2 anos e hoje estão no mercado de trabalho. Tá? Inclusive, tem alunos no exterior. Nós temos um aluno em Portugal, trabalhando com gastronomia. Nós temos uma aluna nos Estados Unidos, que está fazendo um sucesso enorme lá também, já trabalhou em diversos restaurantes de renome. Então, muitos dos alunos que estão na profissão, estão no mercado de trabalho gastronômico, ok? E, inclusive, eu quero convidar vocês a assistirem o depoimento do Alex, que é um desses nossos alunos, que vai relatar para vocês como a gastronomia influenciou e transformou a vida dele. Acompanhe, pessoal. Tudo bem? Meu nome é Alex Tonkovic, sou chefe de cozinha formado pela AGI e para mim é uma satisfação imensa estar aqui falando para vocês a respeito dessa escola. Eu sempre fui um cara curioso na cozinha. Meu pai cozinhava, os meus tios cozinhavam, né? E sempre isso foi despertando aquela curiosidade. E eu queria saber mais. Eu dava lá as minhas tacadas nas panelas, né? Colocava tempero a mais e achava que estava abafando. Quando na realidade a culinária não é isso, a culinária não é só tempero, né? A culinária é amor, é paixão realmente pela gastronomia, é uma forma de você amar o próximo, amar aquelas pessoas que você não conhece através da sua comida. A alegria que dá em ver alguém comendo a tua comida e fazer aquele semblante de satisfação não tem preço. E se você quer adquirir conhecimento, você está no lugar certo. Eu quero desejar ao Eduardo, quero desejar a Andréia, ao chefe Alexandre, que está na coordenação desse projeto, que vocês tenham muito sucesso, que vocês agreguem nas pessoas aquilo que vocês agregaram em mim, que foi o amor, mais amor pela gastronomia e muito conhecimento. Hoje eu estou aqui em Portugal, exerço a função e eu digo para vocês, é algo muito prazeroso, muito gostoso. Sucesso para vocês nessa empreitada e que Deus abençoe vocês. Um abraço. Legal, né, pessoal? A gastronomia transformou a vida do Alex, né, que hoje trabalha com isso e faz da gastronomia a sua paixão. E assim, fiquem ligados porque vocês vão ver outros depoimentos de outros ex-alunos aqui da AGI também durante a nossa semana, ok? E agora eu quero falar um pouquinho, rapidamente, sobre a minha carreira, tá? Para vocês me conhecerem, tá? Para que vocês possam entender o porquê que eu estou aqui falando com vocês. Bom, primeiramente, hoje eu ocupo aqui na escola um cargo de coordenação da nossa escola, da AGI, Escola de Gastronomia Online. Tá? Eu já trabalhei aqui na AGI quando era o curso presencial, que eu mencionei a vocês. Tá? Então, trabalhei aqui por 2 anos, sendo coordenador da escola também, estava à frente do curso de chefe de cozinha presencial. Mas a minha carreira ela começou há 20 anos atrás, pessoal. Eu fiz um curso de turismo e hotelaria, porque na época que eu fiz faculdade não tinha ainda cursos de gastronomia aqui na região.
Mas logo que eu comecei a cursar a faculdade, eu já comecei a trabalhar na área. Já trabalhei em vários restaurantes e hotéis aqui da minha cidade. Depois eu fui para a Europa, onde eu tive um primeiro contato com um curso propriamente de cozinha. Então fiz um curso de cozinheiro em uma instituição de ensino superior e trabalhei num restaurante, que é um dos restaurantes que foi premiado como um dos melhores restaurantes de frutos do mar do Reino Unido. E tive outras experiências na Europa também. Então viajei bastante, fiz vários cursos na Itália, na França. Depois eu retornei ao Brasil e continuei a minha jornada. Mas foi aí onde eu comecei a ministrar aulas, comecei a minha carreira como docente e levei ela paralela à profissão de cozinheiro e de chefe de cozinha. Então continuei trabalhando, continuei fazendo estágios. Tive a minha própria empresa, trabalhava com eventos, tinha pontos de venda aqui em Londrina, em Curitiba, e trabalhava especificamente com eventos e massas artesanais, que sempre foram a minha grande paixão e a minha grande especialidade. Fiz a minha pós-graduação, fiz o meu mestrado, por conta da carreira docente. Fiz cursos em vários países do mundo, além da França e Itália, também nos Estados Unidos, na Argentina. E continuo sempre aprendendo cada vez mais. A nossa trajetória de aprendizagem nunca pode parar. Então, hoje trabalho com eventos, com consultorias, eu tenho minha própria empresa de prestação de serviços de gastronomia, então eventos, aulas, cursos, e realmente é algo que me traz muita satisfação. E é a minha profissão, é o que eu faço no dia a dia e é o que eu quero passar para vocês, como que funciona esse trabalho do dia a dia, para que vocês entendam um pouco mais, possam se identificar e possam também mergulhar de cabeça nesse universo gastronômico. Tá ok? Então, pessoal, agora a gente vai começar o conteúdo de fato da nossa primeira aula, onde vamos falar um pouco sobre a profissão. Vamos falar um pouco sobre o que é ser um chefe de cozinha. Bom, pessoal, vejam bem, quero que vocês me acompanhem aqui agora, que eu vou falar um pouquinho com vocês sobre a profissão de chefe de cozinha. A profissão de quem trabalha no ramo gastronômico de uma forma em geral também. Quando a gente fala em chefe de cozinha, pessoal, apenas para que vocês entendam essa questão, do que é um chefe de cozinha. Chefe de cozinha é um cargo dentro de uma cozinha profissional. Então, imaginem uma cozinha onde nós temos uma brigada, que é um termo oriundo do Exército, um termo que usamos para definir o que é uma equipe de cozinha. Então, na equipe de cozinha nós temos diversos cargos, principalmente quando estamos falando a respeito de uma grande cozinha, de um hotel, de um resort, por exemplo. Ela normalmente é dividida em praças e que contém muitos funcionários, muitos cozinheiros que trabalham suas especificidades dentro de cada setor. Então, por exemplo, eu tenho um setor de cozinha fria, que é chamado de garde-manger. Nós temos o setor do cozinheiro que trabalha com molhos, que é o saucier, e aí por diante. Então a cozinha ela é dividida em setores. Cozinhas menores, nós não temos uma definição tão, vamos dizer assim, esmiuçada, tão definida, mas também temos as praças de cozinha. O chefe de cozinha é o profissional que está à frente de uma operação gastronômica. Então, não se limita apenas a um restaurante. Pode ser uma operação de um evento, por exemplo, pode ser a operação de um complexo gastronômico, de um navio, e assim por diante. Então, é o profissional que está no comando, que está à frente de uma operação gastronômica. É ele que vai comandar as ações, ele vai gerenciar, ele vai fazer a gestão dos processos gastronômicos. Então, obviamente, vai depender do tamanho dessa operação, a quantidade de tarefas e atribuições que esse profissional vai ter. Ou seja, em operações menores, o chefe de cozinha
Normalmente ele estará na cozinha, botando a mão na massa mesmo, cozinhando no dia a dia, né? Então, um restaurante pequeno, né, ele terá os seus braços direitos, os seus cozinheiros, pode ter também o seu subchefe, que é o profissional que está logo abaixo dele na hierarquia e que assume a responsabilidade da cozinha quando o chefe não está presente. Tá? Então, operações menores, normalmente ele está presente no dia a dia da cozinha. Mas operações maiores, tá, ele tem diversas atribuições também que muitas vezes não permitem que ele fique 100% do tempo dentro da cozinha. Tá? Então, ele precisa fazer escala de equipes, tá? O chefe de cozinha ele precisa fazer a contratação de funcionários, tá? Ou seja, ele precisa conhecer os funcionários que ele vai, conhecer os candidatos que ele vai trazer para dentro da cozinha. Tá? Ele precisa gerenciar muito bem a questão dos estoques, então o gerenciamento dos custos de uma cozinha, que não é nada fácil de se fazer, tá? Fica sob a responsabilidade do chefe de cozinha. Ele também é responsável por gerenciar conflitos, pessoal, que eu particularmente acho uma das partes mais difíceis, né? Trabalhar com as pessoas, gerenciar os conflitos que podem acontecer dentro de uma equipe de cozinha. Tá? Então, ele também se torna responsável por essa atribuição, por esse gerenciamento desse caso específico. Tá? E, além disso, pessoal, ele, obviamente, está responsável diretamente pela criação dos pratos, pelo desenvolvimento do menu, tá? Pela busca dos ingredientes que ele vai trazer para desenvolver o seu menu, para desenvolver o seu cardápio, né, para fazer as reengenharias de cardápio, né, para fazer as adequações necessárias durante o processo em que os estabelecimentos gastronômicos vão passando, né, entender da sazonalidade dos produtos que estarão à disposição do chefe no seu melhor momento, para que ele possa usar esse produto no ápice de qualidade, sabor e frescor. Então, ele vai, obviamente, ser responsável diretamente pela qualidade do prato que vai chegar à mesa do comensal. Tá? E a gente vê muito, pessoal, hoje em dia, como a profissão cresceu demais de uns anos para cá. Aqui no Brasil, pessoal, quando eu comecei a estudar, quando eu entrei na faculdade, nós tínhamos pouquíssimos cursos de gastronomia e praticamente não tínhamos essa imensidão de informações que temos hoje na internet, por meio de revistas gastronômicas, blogs gastronômicos, né, programas de televisão, né, nós tínhamos muito poucos comparado com o que a gente tem hoje, faculdades e universidades e cursos de graduação, de pós-graduação, de especialização. Tá? Então, com esse boom da gastronomia aqui no nosso Brasil, nós começamos a vislumbrar e a enxergar a profissão de chefe de uma maneira diferente. Ela começou a se valorizar muito. E a gente vê que muitos chefes de cozinha, pessoal, eles acabam se tornando também pesquisadores, né, da gastronomia. Então, eles vão atrás de ingredientes, eles viajam, eles estudam, eles pesquisam, para que eles possam se munir, né, de conteúdo e de informações para transferir isso para os pratos do dia a dia. Então, nem sempre essa pessoa, né, o chefe de cozinha, ele realmente vai ser aquele profissional que estará 100% do tempo na cozinha. Apesar de que a gente já vê um pouco o retorno disso, né, dessa questão do chefe estar mais presente no dia a dia da cozinha e não estar fora por muito tempo. Então, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso na terceira aula, em que vamos abordar as tendências gastronômicas e algumas características relativas ao que está acontecendo neste momento no mundo gastronômico. Né? Mas é muito importante, pegando esse gancho, para vocês entenderem o seguinte. Olha só, gente, gastronomia não é só cozinhar.
tá? Uma coisa que eu sempre tive um incômodo aqui comigo, quando eu chegava para dar aula numa faculdade, né, você tem ali à disposição dos alunos todos os ingredientes ali. Então você tem lá a cebola, você tem os vegetais, você tem a carne, e o aluno chega para a aula, ele vai aprender a fazer uma técnica, uma receita, a executar uma preparação, né, mas os ingredientes estão todos ali, né, e o aluno ele tem essa preocupação de chegar ali e aprender a fazer o prato, e executar e pronto, acabou. Só que o que eu quero abrir um pouquinho aqui os olhos de vocês, gente, é que a profissão, para quem quer entrar, quem quer mergulhar de cabeça na profissão, vocês precisam entender que a gastronomia vai muito além da cozinha. Vai muito além só do momento de cozinhar. Tá? Porque isso já começa, o ciclo, pessoal, ele começa lá atrás, na produção dos ingredientes, né? Na concepção dos produtos. Tá? Então, assim, o que acontece muito são estudantes de gastronomia que já estão até avançados no curso, mas não fazem a menor ideia de onde vêm os produtos, como se cultivam esses produtos, quais as diferenças de sabores entre produtos similares. Tá? Então, um exemplo, né? Como eu consigo descrever a diferença de sabor entre uma banana da terra e uma banana nanica, por exemplo. Por que eu vou usar uma e eu vou usar outra em determinada receita? O que uma tem de característica para um determinado método de cocção que vai ser melhor para aquela receita que eu quero fazer do que a outra. Tá? Então, gastronomia, gente, é conhecer o produto também. Tá? É ir além, é você conhecer o seu produtor, é você entender o seu entorno, é você pensar na cadeia gastronômica, tá? É você pensar em tudo que a gastronomia engloba, tá? Inclusive a questão social, a questão política, tá? Isso é muito válido, pessoal, tá? Para que a gente não fique preso só no mundinho, tá? Aqui fechado dentro da cozinha. A gente precisa sim aprender as técnicas, a gente precisa sim aprender a executar as receitas, a gente precisa aprender a ser organizado, a organizar, fazer uma boa mise en place, mas a gente também precisa sair um pouquinho, tá, fora da caixinha e entender que a gastronomia, de uma forma geral, é muito mais do que isso. Tá? Então essa é uma questão importante. Tá? Outro ponto fundamental, pessoal, falando ainda com um outro perfil de pessoas que não querem entrar na profissão. Eu quero começar a estudar gastronomia, mas eu quero aprender por hobby, eu gosto de cozinhar, eu sou um entusiasta da área, né? Eu quero aprender mais, eu quero... Isso também é válido, pessoal, porque essas pessoas muitas vezes elas gostam de viajar. Tá? E você fazer um curso de gastronomia, pessoal, você começar a aprender coisas novas referentes ao ramo, vai começar a abrir a sua mente, vai mudar o seu parâmetro de comparação. Tá? O que muitas vezes você achava que era bom, você vai ver que pode melhorar muito. Tá? Muitas vezes você já provou um determinado molho, e aí você vai num restaurante, você prova o molho e você fala, nossa... Ou você faz um molho ali em casa e fala, nossa, nunca consegui fazer um molho tão gostoso. Por quê? Porque você aprendeu, porque você usou uma técnica. E aí o seu padrão de comparação, o seu padrão de realmente conhecimento ali do universo gastronômico vai mudando. Tá? E você começa a aprender coisas novas, você começa a vislumbrar coisas novas. Vocês vão ficar muito mais exigentes. Né? Se abre um mundo de possibilidades, gente, é muito... incrível. E vocês vão precisar entender também sobre essa questão do seu entorno. Né? Vocês vão começar a vislumbrar novos produtos, comprar novos produtos, entender, utilizar, saber para que serve, saber o sabor, entender, começar a criar, gente, uma enciclopédia na cabeça de vocês. Enciclopédia de quê? De aromas, de sabores. Tá? Que isso todo cozinheiro precisa. Tá? Vocês precisam desenvolver essas habilidades. Tá? E aí uma coisa que é muito importante também, que eu não posso deixar de falar para vocês, pessoal, é que a profissão, tá? Então quando a gente, como eu falei lá no comecinho, chefe de cozinha é um cargo. Tá? Para a gente chegar a exercer esse cargo,
Ou seja, você estar apto a gerenciar, a comandar uma operação gastronômica que envolva não só a operação de cozinha propriamente dito, não a comida somente, não a execução dos pratos somente, tá? Mas a organização da equipe, um gerenciamento de conflito, uma gestão de insumos, uma gestão de custos, ou seja, para que você esteja apto para realmente ser um chefe de cozinha, é um caminho que a gente não acorda chefe de cozinha, né? Eu não vou dormir hoje e acordar chefe de cozinha amanhã. Isso não se resume, pessoal, só à nossa profissão, tá? Se resume à grande maioria das profissões que nós temos, né? Para se tornarmos profissionais realmente capacitados a exercer um cargo que exijam essas atribuições, nós precisamos estudar, nós precisamos se qualificar, nós precisamos ganhar experiência, tá? Nós precisamos passar por diversas situações que vão agregar conhecimento para a gente. Tá? Isso é válido para praticamente todas as profissões. E na cozinha não é diferente, né? Então, na realidade, é muito importante que vocês possam fazer, sim, que vocês façam um curso de chefe de cozinha. É muito importante porque isso vai abrir possibilidades e vocês vão começar a entender e a poder colocar em prática e a começar a visualizar como funciona uma cozinha, quais são as técnicas utilizadas, como eu faço para cortar um vegetal, como é que eu manuseio, como é que eu faço uma manipulação de um peixe, de uma carne, de um frango, como é que eu cozinho ovos, como é que eu faço pratos clássicos, né, da cozinha francesa, italiana, cozinha internacional, tá? Introdução a fazer pães e como fazer pães maravilhosos de fermentação natural, como é que eu trabalho com a confeitaria. Então, você, em curso, você recebe um conteúdo, gente, que vai agregar muitas informações e muita coisa valiosa para a profissão. Então, é muito importante que você faça um curso de gastronomia, mas também procure trabalhar a sua experiência na área. Tá? As duas coisas vão promover para você, pessoal, um aprendizado fantástico. Então, é importante já, desde o começo, buscar algum estágio, buscar alguma experiência gastronômica, tá? Porque, vejam bem, gente, é uma área e isso é importante que a gente toque nesse ponto. É uma área que realmente você precisa se dedicar bastante. Tá? Você precisa entender que quando você for fazer um evento, por exemplo, tá? Isso é uma coisa, olha só, eu faço muitos eventos e eu amo, eu gosto, eu fico animado, eu já acordo acelerado, vamos lá, vamos lá. Só que assim, gente, são 12, 14, 16 horas de trabalho. Você começa de manhã, você vai preparar a mise en place, isso porque nos dias anteriores você já preparou, você já montou o cardápio, você já fez uma lista de compras, você já fez todo um planejamento. E aí no dia você vai correr atrás das compras, você vai começar a sua mise en place, ou seja, a organização dos ingredientes, dos produtos, para depois fazer a execução, para deixar tudo pré-preparado, para à noite, por exemplo, você ir lá e fazer o serviço. E muitas vezes o serviço aí se alonga, né, durante um tempo. No restaurante, pessoal, é um ciclo também. Né? Você precisa gerenciar as compras, receber as compras todos os dias, organizar as praças de trabalho, fazer os pré-preparos, aí vem a hora do serviço, que é aquela hora realmente do pega mesmo, né? Onde você precisa acelerar para entregar os pratos para os clientes no tempo certo, na temperatura certa, com a execução correta. E depois disso, depois do almoço, você tem o jantar e no outro dia começa tudo de novo. Né? Finais de semana, feriados, final de ano. Né? Então, é importante entender, mas assim, é uma paixão, pessoal. Quem se apaixona, e aí é onde eu convido você para conhecer a nossa escola, para fazer um curso de gastronomia, para conhecer um pouco mais da área, porque quando a gente entra, pessoal, normalmente é um caminho sem volta. A gente realmente se apaixona pela área e a gente fica realmente muito animado para fazer o nosso trabalho
do dia a dia, né? Mas é importante, gente, que nós possamos estudar, que a gente possa dar uma continuidade nisso também. Então você vai me perguntar, chefe, mas e aí, como é que eu faço então para me tornar um chefe de cozinha? Essa profissão, ela remunera bem? Como que funciona o mercado de trabalho? Bom, a gente vai falar um pouco mais do mercado de trabalho na terceira aula, tá? Eu vou entrar um pouco mais a fundo com vocês nesse assunto. Mas olha só, gente, eu costumo dizer que todas as profissões remuneram bem se você for bom no que você faz. Tá? Se você for bom, se você for dedicado, se você se capacitar e você se tornar um profissional requerido, um profissional referência, um profissional que as pessoas querem te contratar, elas querem que você preste um serviço, ela vai te remunerar bem. Para isso, existe um caminho, né? E, como eu falei, você não vai dormir hoje e acordar amanhã chefe de cozinha, mas você vai fazer um curso, você vai se capacitar, você vai dar continuidade nos estudos, você vai adquirir experiência e depois você precisa ter um foco, né, pessoal? Você precisa definir um nicho dentro da profissão que você escolheu, no caso, dentro da gastronomia. Tá? Você vai normalmente definir um nicho específico e aí você vai se especializar nesse nicho específico. E aí é onde você vai buscar realmente o seu lugar de destaque dentro da área gastronômica. Gente, tem muitas possibilidades, tá? A gente vai falar sobre o mercado de trabalho, mas existem muitas formas de você trabalhar na gastronomia. Ela não se resume somente a restaurantes, tá? Restaurante é uma empresa, uma parte que vai fazer, que vai contemplar o todo ali, né? Que vai fazer parte de um todo, né? De um universo gastronômico gigantesco, né? As possibilidades realmente são enormes, tá? Mesmo, olha só, pessoal, para quem não quer ser profissional, né? Você que está aí me assistindo, eu quero aprender a cozinhar porque eu gosto de receber amigos em casa, porque eu quero fazer alguns pequenos eventos, mas eu não vou ser um profissional da área, ou porque realmente é hobby, eu gosto de experimentar, eu gosto de comprar produtos novos, eu gosto de viajar para conhecer novas culturas, novas comidas, né? Pessoal, vocês vão perceber que o que você faz hoje vai mudar drasticamente depois que você começar a estudar a gastronomia. No sentido de, você vai chegar na sua casa, você que gosta de cozinhar em casa, e você vai perceber que as técnicas, não só de execução de receita, mas as técnicas de organização de bancada de trabalho, de mise en place de serviço, de ingredientes, de passo a passo de execução, você vai perceber que as suas receitas, você vai entender por que aquela sua receita nunca saiu do jeito que você queria, por que aquele molho não ficava na espessura que você queria, né? Por que aquele prato que eu gosto muito de fazer, por que de repente o feijão que eu cozinhava nunca ficou tão gostoso, né? Qual é o detalhe que está faltando, qual é a técnica que está faltando. Por que eu demoro tanto para fazer o meu prato? Por que depois que eu termino de cozinhar, eu olho para trás, a minha cozinha está uma bagunça, a minha bancada está uma loucura, eu não consigo achar nada, e eu estou ali cozinhando e eu lembrei que eu esqueci de cortar uma cebola, que ia entrar naquele momento, eu volto aqui e corto a cebola. Gente, isso muda. Isso vai mudar a partir do momento que vocês começarem a estudar gastronomia. Isso vai mudar a partir do momento que vocês começarem a ter uma experiência gastronômica. Tá? Porque a cozinha, pessoal, é um ritual de trabalho, ela é cercada de um ritual de trabalho. Tá? Então, as melhores cozinhas do mundo, as cozinhas estreladas Michelin, que a gente encontra algumas aqui no Brasil e no exterior, tá? São processos, pessoal. Processos muito bem definidos, tá? Mise en place, que tem que ser a sua religião, uma palavra dentro da cozinha, que significa colocar em ordem, tá? Organização. Tá? Sem isso, você não sobrevive dentro de uma cozinha profissional. Então, olha só, como é que eu vou me tornar um chefe de cozinha, então?
Nós vamos falar mais sobre isso aqui durante o nosso workshop, durante a semana, durante as próximas 2 aulas, tá? Mas eu acho que você já conseguiu captar um pouco, tá? Do que é a profissão, tá? De como você precisa se conscientizar, tá? Para entender o que ela é, o que ela vai me oferecer, tá? Como vai ser o meu dia a dia, né? A gente falou aqui rapidamente como é que uma rotina, né, de um evento, de uma cozinha profissional, e vocês vão entender um pouco melhor nas próximas aulas, vocês vão entender melhor ainda quando vocês começarem a estudar gastronomia, quando vocês começarem a fazer um curso de gastronomia aqui com a gente e quando vocês começarem a ter uma verdadeira experiência gastronômica, tá? Então, o caminho para se tornar um chefe de cozinha, tá? Ele realmente vai demandar um esforço bastante grande, um esforço extra de cada um que quer atingir o seu objetivo, que tem o seu sonho. Mas todo sonho começa de algum lugar, né? Eu tenho o sonho de me tornar um chefe de cozinha, tá? Todos os chefes de cozinha, pessoal, são cozinheiros. Nem todo cozinheiro é chefe de cozinha, tá? A profissão é de cozinheiro. Chefe de cozinha é um cargo, é um título que a gente almeja chegar. Então você pode estar pensando, mas Alexandre, eu quero me tornar um chefe, eu quero ser um chefe, eu quero ser alguém que está no comando, eu quero ter essa experiência, né? Perfeito. Todo sonho, todo objetivo tem um começo e para que a gente consiga alcançá-lo, pessoal, a gente precisa traçar metas bem definidas. E um começo, pessoal, é você entrar nesse mundo gastronômico. Você precisa conhecer. Você precisa conhecer uma cozinha, você precisa conhecer os seus procedimentos, você precisa aprender a trabalhar a técnica, a execução, mise en place, né? Então, um curso de chefe de cozinha é um passo e um primeiro passo para muitas pessoas, tá? Importante, tá? Então, olha só, gente, eu acho que a gente falou bastante coisa legal, já deu aí para vocês terem joguei algumas coisas para vocês terem uma boa reflexão aí, né? E eu quero que vocês me acompanhem, porque assim, ó, na segunda aula, tá, eu vou mostrar um pouquinho mais da estrutura de bateria de cozinha, de utensílios, de equipamentos que normalmente a gente tem. A gente vai fazer umas tomadas aqui, vocês vão ver imagens aqui da estrutura da nossa escola, do nosso ambiente aqui, onde nós fazemos os eventos e temos as aulas, tá? E a gente vai falar um pouquinho também, né, sobre as facas, tudo o que você precisa saber para ter ali uma base inicial para poder começar a estudar gastronomia. Para você ser, vamos dizer assim, uma introdução, né, dentro da cozinha profissional. Tá? E na terceira aula vamos falar mais sobre o mercado gastronômico, as tendências, que eu quero que vocês fiquem muito por dentro do que está acontecendo hoje, porque isso abre a nossa mente, né? E a gente não fica restrito, tá? E muitas vezes a gente está confuso, muitas vezes a gente não conhece, a gente quer entender um pouquinho melhor a área. Então essa é a sua oportunidade, gente. Fiquem conosco aqui, fiquem comigo, tá? Eu é que vou estar ministrando as outras 2 aulas também, tá? E agora, não saiam daí, nós vamos deixar vocês com uma aula do nosso curso de Chefe Express, o curso Você Chefe Express, o curso de cozinha profissional, tá? Uma aula com um dos professores do nosso corpo docente, tá? Então aproveitem, assistam a aula, vocês já vão começar a ter um contato aí com as aulas da nossa escola, tá? E eu volto na nossa segunda aula e eu espero todos vocês, hein, gente? Quero todos vocês, convidem os amigos, chamem aí o vizinho, os amigos, a família, todo mundo para vir assistir o nosso workshop, tá? Que a gente está só começando. Tá ok, pessoal? Então, muito obrigado pela atenção e até a próxima aula. Fiquem aí com o nosso vídeo, hein?
Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula do módulo Cozinheiro, Fundamentos Básicos. Hoje nós vamos conhecer um pouco mais de ervas e condimentos e suas utilizações na gastronomia. Peguem na apostila, podem seguir comigo uma a uma para descobrirem aí aonde utilizamos e qual as características de cada uma, tá? Começamos aqui com o alecrim, olha, eu tenho o alecrim seco, tá? Posso utilizar também o alecrim fresco. Utilização do alecrim, utilizamos mais para temperar carnes, principalmente carnes adocicadas e também saladas de batata e peixes, correto? O alecrim é esse aqui, seco, ele tem mais perfume, porém eu tenho que macerá-lo, correto? O alecrim fresco eu posso apenas colocar sem precisar macerar para liberar o seu aroma. Pessoal, próxima erva, tenho aqui endrodil, que é essa folhinha bem fina. Ela serve para a gente temperar principalmente peixes, molhos e maionese, tá? O peixe mais tradicional que utilizamos endrodil é o salmão. Endrodil, lembre que são essas folhinhas bem finas, que é quase que prima aí da folha de erva doce, tá? Não confundam. Olha, endrodil tá aqui. Pessoal, temos o anis estrelado, tá? Estrelado por quê? Porque realmente parece uma estrela. Ele é bem forte, então na utilização tem que ser utilizado com cuidado, pouco, tá? Colocamos ele inteiro mesmo em doces, temperos de carnes, aves e peixes. E muito utilizado também na fabricação de licores, tá? Então esse aqui, olha, novamente, é o anis estrelado. Pessoal, próximo é essa baga de baunilha, que é uma orquídea, na verdade, que é cortada ao meio e retirada a polpa para utilização principalmente em doces, tá? Em confeitaria. Então utilizamos em cremes, pudins e principalmente chocolate. Então, confeitaria toda utilizamos fava de baunilha, que é utilizada apenas a polpa que está contida dentro dessa fava aqui. Pessoal, olha, temos aqui a canela em pau, tá? Então temos canela em pau e canela em pó. Então utilizamos a canela em pó quando queremos que ela fique no produto final do serviço. E a canela em pau quando queremos que ela realmente passe apenas o sabor para o produto, mas não contenha lá no fim do produto, tá? No produto final. Canela utilizamos, maioria das vezes, para doces e pães. Pessoal, próximo condimento, tenho aqui cardamomo. Olha, então observem que é uma baga de cardamomo e utilizamos apenas a semente ou a baga amassada, porque se eu colocar ela inteira, ela não vai dar sabor. Então realmente eu tenho que amassar e abrir. Vou tirar aqui na mão para vocês. E vou utilizar essas sementes que contém dentro da baga do cardamomo, correto? Muito utilizado em gastronomia árabe, principalmente em pães e cafés, correto? Então esse aqui é o nosso cardamomo. Pessoal, olha, aqui nós temos a aroeira, também conhecida como pimenta rosa, que é uma pimenta que não contém ardência alguma e é utilizada principalmente em gastronomia para decorações e para molhos de carnes, aves e peixes, tá? Os 3 tipos de carnes posso utilizar, principalmente utilização então, marquem aí, decoração e molhos. Aroeira ou pimenta rosa também. Pessoal, próximo, tenho aqui, olha, uma raiz de gengibre, utilizado em gastronomia principalmente para geleias e doces e também muito utilizado para bebidas quentes, principalmente chás, tá?
gengibre, como uma boa festa junina aqui do Brasil também, um quentão vai muito bem com gengibre, correto? Esse é o gengibre. Próxima erva, pessoal, tenho aqui hortelã. Utilizamos apenas as folhas do hortelã, muito utilizado em gastronomia árabe, como os quibes necessariamente precisam ir hortelã na preparação, usado também em chás e doces. Tudo bem? Então, essa erva hortelã. Pessoal, nossa próxima erva é o louro, tá? Aqui eu tenho louro seco, mas também posso utilizar louro fresco. Pessoal, com certeza, ele é muito importante na gastronomia clássica francesa, vai em todos os tipos de caldos e fundos, correto? E todos os tipos de guisados e cozidos, tá? Então, um bom feijão, uma boa feijoada, nós utilizamos louro. Um guisado de uma boa carne também vai louro. Então, o louro é muito utilizado em cozidos. Pessoal, nossa próxima erva é manjericão. Eu tenho manjericão aqui roxo, tá? Mas porém também tenho manjericão verde. Ambos podem ser utilizados muito em molhos, principalmente em molhos vermelhos. Também manjericão utilizamos muito em cozinha italiana, principalmente pizza. Tenho manjericão. Nosso próximo. Pessoal, tenho aqui, olha, noz moscada. Ela sempre é utilizada ralada, então eu ralo um pouco em molhos, muito utilizado em molho, principalmente molho branco, o tradicional bechamel, vai com certeza noz moscada ralada. É um condimento muito versátil que podemos utilizar tanto em doces como salgados também, tá? Então, muito legal na cozinha clássica é noz moscada. Pessoal, orégano. Tenho aqui uma erva muito saborosa, muito perfumada, que é utilizada bastante em gastronomia italiana, tá? Então utilizamos bastante orégano em molhos vermelhos, principalmente para fazer pizzas. E também orégano vai muito bem em saladas que contenham queijo, tá? Queijo e tomate vai muito bem com orégano. Então esse orégano é o fresco e eu posso utilizar o seco. Lembrando que se for o seco, eu tenho que utilizar bem menos e macerando sempre para liberar o buquê. Olha, tem aqui semente de papoula, bem delicado, bem fino, e utilizamos mais em pães e tortas e muito para decoração em gastronomia, tá? Muito utilizado em padarias, semente de papoula. Pessoal, esse é um condimento que com certeza é um dos mais versáteis do mundo, é utilizado em todos os países. Depois do sal, é o tempero que é mais utilizado em toda a gastronomia mundial, tá? Então eu tenho aqui grãos de pimenta do reino, que o ideal para ser utilizado é moê-lo na hora, tá? Então nada de comprar pimenta do reino já moída, porque perde sabor e ainda faz mal para nosso organismo. Então sempre utilizem pimenta moída na hora, que faz muito bem e o sabor fica bem melhor. Pessoal, olha, agora eu tenho aqui para apresentar para vocês o coentro, tá? Tanto em folhas de coentro e coentro em sementes, tá? Sementes de coentro, ou coentro em grãos, podemos chamar assim. Esse coentro em grãos, normalmente servido condimentado em cozinha indiana, ou para pães e bolos. E coentro em folhas, normalmente para peixes e ensopados, tá? Então a utilização dos dois variam aí conforme a gastronomia e a utilização, se é ensopado ou se são doces, pães e bolos, correto? Coentro em folha ou coentro em grão. Pessoal, próximo, tenho aqui, olha, cravo da Índia, que é um condimento muito utilizado em compotas, tá? Pode ser utilizado também em molhos salgados, então é um condimento versátil também, tanto doce como salgado, porém, utilização maior do cravo da Índia são em doces, principalmente compotas. Esse é o cravo
da Índia. Pessoal, próximo, cominho, eu posso ter cominho em sementes ou cominho em pó, igual está aqui, tá? Cominho muito utilizado em gastronomia, em ensopados, molhos e principalmente em feijão, tá? Cozinhando um bom feijão, sempre vai o cominho. Uma boa feijoada, também, obrigatoriamente, temos que colocar o cominho, correto? Esse é o cominho. Próximo, estragão. Pessoal, eu tenho uma erva aqui, olha, pouco conhecida, tá? Esse aqui é o estragão. Utilizamos muito para fazer mostardas e para temperos de carnes, aves e peixes também. Então o estragão é bem utilizado para temperos e para condimentar a mostarda. Pessoal, olha, dando sequência à nossa aula, eu coloquei mais cinco itens para a gente discutir aqui, ó, começando com zimbro. Utilizamos o zimbro muito em conservas e bebidas, tá? Para vocês terem uma ideia, o zimbro é o principal ingrediente do chucrute, que é da gastronomia alemã, o repolho, e da bebida, o tradicional gin, também é de zimbro, correto? Então o zimbro é bem importante na gastronomia, tanto em bebidas como em conservas. Temos aqui pimenta da Jamaica, que é utilizada muito em conservas, marinadas, temperos e churrasco, tá? Então, pimenta da Jamaica, maceramos ela e utilizamos nos temperos, principalmente em churrasco e marinadas. Pessoal, o tomilho é uma erva muito importante na gastronomia clássica, principalmente a francesa, que utilizamos em todos os tipos de caldos, sopas e molhos, tá? Então é uma erva muito importante na gastronomia e também utilizada bastante em embutidos. Tomilho fresco e eu tenho tomilho também seco para ser utilizado, lembrando que o seco utilizamos bem menos ou em menos quantidade do que se for o fresco, correto? Vamos para a sálvia. Pessoal, olha, eu tenho aqui a sálvia, utilizada muito em molhos, tá? Ou apenas em azeite. Ela é muito tradicional para fazermos massa apenas com azeite e sálvia. Fica bem saboroso mesmo. Então, utilizado bastante em gastronomia italiana, principalmente para dar um charme ali na puxada do azeite com a massa e sálvia e um pouquinho de alho, talvez, tá? Podemos também utilizá-la para substituir o louro, tá? Em molhos e caldos. Para finalizar, eu tenho aqui um bulbo de erva doce, que conhecemos a erva doce em semente, que normalmente fazemos chás, e em gastronomia, normalmente utilizamos, principalmente em cozinha quente, utilizamos o bulbo da erva doce e as sementes deixamos para pães e bolos. Na gastronomia quente, utilizamos apenas o bulbo. Temos que tomar cuidado, porque o bulbo realmente tem um sabor bem forte, então na hora da utilização, sempre com bom senso, tá? Então aqui, a aula de hoje foi demonstrado para vocês algumas das ervas e alguns dos condimentos mais importantes na gastronomia mundial. Acabamos mais uma aula do módulo Cozinheiro Fundamentos Básicos. Fica aqui um grande abraço e até a nossa próxima aula.